Ativistas sociais veem a internet como uma ferramenta de mudança social. No Campus em Ação, confira a opinião dos estudantes da Univates sobre empresas inseridas na web. E ainda a opinião do blogueiro Adriano Mazarino. O Jornal da Semana Acadêmica está no ar. Na noite desta quarta-feira, a palestra da Semana Acadêmica foi sobre trabalho colaborativo. Além da presença de Walker Massa, da Nós Coworking, a noite contou com a participação do professor Lúcio Amaral Filho, da ESPM. Confira agora a cobertura do evento com a repórter Melina Azevedo. Dando continuidade às atividades da 12ª Semana Acadêmica de Comunicação Social, a Univates trouxe Walker Massa e Lúcio Amaral para falar sobre o tema trabalho colaborativo. Na primeira parte da palestra, o Walker explicou o conceito de trabalho colaborativo, introduzindo o coworking como resultado dessa prática. Apresentou ao público o Grupo Nós, coworking idealizado por ele em Porto Alegre. O espaço é um escritório multiuso, frequentado por diversos profissionais. Segundo Walker, a interação social é a chave da criatividade. Então, o que a gente está percebendo é que os espaços coletivos estão expandindo. Estão expandindo no mundo inteiro. Naturalmente, isso vai acontecer no Brasil, vai acontecer no Rio Grande do Sul. Há uma tendência do empreendedor iniciante não querer começar sozinho. Isso, por si só, já me parece suficiente para as pessoas quererem se unir para criar um negócio, mesmo que sejam negócios diferentes. Continuando o tema, Lúcio falou da colaboração na publicidade, destacou o potencial da internet nesta área. Diz que a colaboração em massa difunde informações e a prática já faz parte da cultura humana. Eu acho que isso também pode ajudar, principalmente as marcas, para ver o que as pessoas estão falando, mas hoje mais nas linguagens da internet, principalmente, ou essa nova mídia, o que é a internet, quais que são as possibilidades, o que está mudando, que esses meios que aparecem, eles acabam mudando uma lógica, um ambiente que a gente está acostumado. Então a publicidade também vai ter que se adaptar a isso, vai ter que entender o que as pessoas estão fazendo, tem que oferecer conteúdos diferentes para esse universo todo. Achei muito massa, principalmente essa questão de pessoas trabalharem juntas. A gente é um bicho social, né? A gente não consegue ficar isolado. Então, pessoas que têm home office e tem um lugar bacana para se trabalhar junto e se conectar com outras pessoas é muito bacana. Além das pessoas, as empresas também migraram para a internet. E o Campus em Ação desta quinta-feira quer saber, você acompanha e colabora com o trabalho de alguma empresa inserida na web? A interação social na internet não é restrita às pessoas. As empresas também se colocaram frente às plataformas digitais. O Campus em Ação desta quinta-feira quer saber, você acompanha ou colabora com o trabalho de alguma empresa na rede? Eu não acompanho nenhuma empresa nas redes sociais, porque, por enquanto, eu acho que elas ainda não estão preparadas para isso. Pelo menos o conteúdo que elas veiculam não me interessa. Até pode ser legal para a maioria, mas eu ainda não achei nada interessante o bastante para atrair minha atenção. Uma das coisas importantes da internet que te possibilita é a pesquisa de mercado e de preço de alguma coisa de produtos que aqui na tua região não te favorecem e na internet tu encontra. Isso eu faço sim, mas não que eu colabore com isso ou que eu use a internet para ser receptor de publicidade. A internet é muito mais com um viés informativo de notícias e não com cunho publicitário. Então, eu acompanho uma empresa específica, que é no ramo da TV, né, no ramo de entretenimento, e acho extremamente interessante o conteúdo que ela programa para o público, né, questão de cultura, questão de viagens em geral, questão de música, porém eu não auxilio, não colaboro no momento para a disseminação desses conteúdos, né, digamos que eu não compartilho esses conteúdos que a mesma especifica, mas eu acho extremamente interessante. Eu acompanho alguns sites de venda de roupa, de calçado, mas eu não colaboro, eu não compartilho. Eu só acompanho.
Ativista é aquela pessoa engajada numa causa, vinculado ou não a um ou mais movimentos sociais que busca uma mudança na sociedade. Ambientalistas femininas e indígenas são exemplos que surgiram no final do século XX e que têm seus ideais baseados na transformação cultural. Confira a matéria sobre ativismo social. Passeatas, manifestações em praça pública, difusão de mensagens via internet, ocupação de prédios públicos, greve e marchas são características da ação de um movimento social. Ações em locais públicos dão visibilidade ao movimento social, principalmente quando este é focalizado pela mídia em geral. Com a expansão das redes sociais, o ativismo social está cada vez mais presente na sociedade. Tanto é que virou o tema de painel da 12ª Semana Acadêmica da Comunicação. O assunto também pauta um trabalho de um estudante de Publicidade e Propaganda da Univates. Então o Show the Shit, ele é um grupo de Porto Alegre, tá? Eles fazem ações de ativismo, mobilização social, um pouco de colaboração, tá? Eles têm como objetivo transformar Porto Alegre em um lugar mais a fuder. E o que eles têm como fundamento assim, é que a cidade para eles é o cliente. Então, eles tentam pautar algumas coisas da sociedade e resolver de forma diferente, né? Como, por exemplo, tem o Que Ônibus Passa Aqui, que eles identificaram e adesivaram algumas paradas de ônibus na cidade, a fim de resolver um problema de que as pessoas iam para lá e não sabiam que ônibus que passava ali, né? E agora a gente está com a questão de Copa do Mundo e tal. Então, para o turista isso é muito importante e o governo não tinha feito nada para isso. No início do século XX, era muito mais comum a existência de um movimento ligado ao rural, assim como movimentos que lutavam pela conquista do poder político. Exemplos claros são o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e movimentos estudantis. Bom, falar sobre mobilização social no Brasil é, na verdade, fazer um breve histórico dos anos 60 até os dias de hoje. Nos anos 60, 70, 80, nessas 3 décadas basicamente, em função do regime militar, muitos setores da sociedade se mobilizaram para protestar contra o regime. Ficou uma herança daqueles 30 anos de combate ao regime militar e alguns outros grupos sociais hoje em dia se mobilizam, mas talvez não com o mesmo impacto que havia quando existia o regime militar. É difícil pensar em movimentos organizados através das redes sociais sem se lembrar da Primavera Árabe, que levou milhões de manifestantes às ruas de diversos países do Oriente Médio para protestarem por cidadania. Difícil também não se recordar de grandes mobilizações como os Caras Pintadas e as Diretas Já, e imaginar qual seria o impacto do uso das redes sociais em suas organizações. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. E o Jornal da Semana Acadêmica desta quinta-feira fica por aqui, com o depoimento do repórter Adriano Mazarino, que está apostando na internet como uma maneira de chegar até seu público. A pergunta é: quais os canais que eu uso para trabalhar, para fazer a minha ferramenta de comunicação? Quero dizer para vocês que todos os canais são importantes. Nós temos que estar na internet? Temos que estar na internet. Temos que estar no tablet, temos que estar no Twitter, temos. Mas se não for para a rua, se não sair do ar-condicionado, se não acordar cedo, se não dormir tarde, se notícia não faz feriado. O que vai acontecer daqui 5 anos, mãe Diná, que está me olhando aí na cadeira? Ninguém sabe. E esse é o grande mistério. E aí tu vai dizer assim, mas que confusão eu me meti. Agora eu vou dizer, que bom que tu te meteu na confusão. Tem pessoas que não perceberam que a confusão existe.